E aí, como que me chega essa medicina para nós? Da onde começou? Quando começou essa época, né? A história é que existe no mundo indígena há milhares de anos, né? Isso aí, antigamente, para quem não sabe, era só o pajé que tomava, consagrava essa medicina. Ninguém da aldeia tinha esse conhecimento, né? Ele não passava, era só ele que ficava lá no cantinho dele, dentro da casa dele ou da oca dele, chame da forma que vocês conhecem, mas ele ficava no cantinho dele, onde ele consagrava essa medicina, e quando alguém da aldeia estava meio doente de algo, vinha até o pajé, o pajé consagrava essa medicina e ali ele fazia o seu rezo, buscava a medicina para poder levar para essas pessoas. Medicinas essas que estão aí, né? Até hoje cientistas ficam abismados de como que pode o indígena, no meio de uma floresta, saber qual planta certa, e aí eles vão lá, cata aquela planta, leva para o laboratório, chega lá, exatamente o que serve, para que eles colocam, é o efeito que faz na pessoa. É fantástico isso, né? E tudo começou através dessa medicina, e isso foi aprimorando os pajés e evoluindo dentro desse processo. Só que, com o passar do tempo, os pajés começaram a perceber que eles iriam fazer a passagem, estavam ficando velhos, e ali outros pajés ainda não estavam começando, né? E eles começaram a sentir a necessidade. Na verdade, foi um pedido da própria medicina para que as aldeias começassem a consagrar também as mulheres, as crianças, os jovens, e isso começou há 200 anos atrás, que eles começaram a abrir para as aldeias. Quando eles começaram a abrir isso para as aldeias, para que os jovens também pudessem conhecer essa medicina, dentro desse processo ali que eles começaram a abrir essa medicina, aconteceu que existiam muitas pessoas que viajavam para a floresta, que iriam buscar. Dentro dessas pessoas, né, um seringueiro chamado Mestre Irineu, que trabalhava na retirada de seringa dentro da floresta amazônica, se deparou com uma aldeia indígena, e ao se deparar com essa aldeia, convidaram ele para conhecer a medicina. E ao conhecer essa medicina, ele teve uma grande revelação, e ele viu a oportunidade ali e o pedido também de trazer essa medicina até então, na época, para ele trabalhar com ele e para a família dele. Aquilo começou a crescer tão grande, né? Foi tão o processo que foi acontecendo tão rápido, né? Que começou a família, aí um trazendo para o outro e para o outro. Isso começou no Rio Branco, onde até eu conheci a casa dele, onde ele morou, onde está o túmulo do Mestre Irineu hoje, que foi aonde ele começou a trabalhar com essa medicina para poder efetivar, legalizar essa medicina, trazer isso. Ele foi muito sábio, ele viu que era um conhecimento milenar indígena, e isso quando ele conheceu foi no ano de 1920 a 1930, que daí ele começou a trazer essa medicina para o nosso mundo, né? E ele percebeu que isso ele deveria criar um processo para que as pessoas entendessem. Ele é uma pessoa muito sábia, tinha os seus conhecimentos, e ele aí montou uma religião ou uma seita, como algumas pessoas chamam hoje, que é o Santo Daime. E o Santo Daime vem através desse conhecimento que o Mestre Irineu pegou lá das aldeias e trouxe para o nosso mundo. Foi muito importante tudo isso que ele fez, porque hoje essa medicina ela é permitida o uso dela graças a ele, que conseguiu comprovar para o Conselho de Droga, né, o DENARC, que é o que faz a fiscalização das drogas alucinógenas, né, no país, o que pode, o que não pode. Eles verificaram que isso não era considerado uma droga, ela não era alucinógena, ela era enteógena. E tudo isso foi graças a esse homem que trouxe esse processo, que desenvolveu essa medicina. Depois que ele desenvolveu isso, ele começou a ter o contato, ele e Padrinho Sebastião, que os dois trabalhavam juntos, e um determinado tempo eles resolveram se separar, né? E aí foi aonde
foi hoje que existe a UDV e existe o Santo Daime. Também existe outra, como a Barquinha, que são religiões que foram montadas através do conhecimento indígena dos grandes pajés, dessa medicina que é milenar aí, esse conhecimento. Então, eu quero que vocês entendam que existe esse processo da onde ela surgiu, existe hoje essas igrejas que são importantes dentro do que elas trazem dentro desse contexto e que eu quero que vocês entendam como olhar para isso. Como a gente vai poder entender isso? É entendendo a história que vocês vão entender a importância de saber escolher um lugar, qual lugar ir, o que ela acontece, como que ela age. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês a diferença do enteógeno para o alucinógeno, que essa é uma grande diferença e grande dúvida que as pessoas têm. E aí, é uma droga? É alucinógeno? É enteógeno? O que é essa medicina? Eu explico no próximo vídeo para vocês.